Capítulo 113 Monstro de Lit 2. O monstro disparou em direção a Lit mais rápido que uma bala, afundando tudo que jogou nela. Prisão Flamejantes. O feitiço pessoal de nível 4 de Lit conjurou 6 bolas de fogo, uma acima, uma abaixo e 4 ao redor da criatura, detonando ao mesmo tempo. A cabeça explodiu e se regenerou, os membros foram transformados em pedaços, mas todas as peças conseguiram se reconectar antes que a explosão pudesse dispersá-las. As luzes queimavam sua carne e estouravam seu coração, mais pingentes de gelo perfuravam seu corpo, agulhando uma almofada de alfinetes. Nada disso conseguiu retardá-lo. No entanto, recuperar-se de todo esse dano teve seu preço. O corpo da criatura ficou mais magro, enquanto as garras caíram, deixando a criatura apenas com os punhos. Punhos que atingiram-lhe com a força de um titã, indiferente ao seu trabalho de pés e a técnica que ele usou para desviar parte de sua força. Apesar de ter sido endurecido pela fusão da terra, o braço direito de Lit quebrou a ulna, o úmero e o raio. Segmentos ósseos perfuravam os músculos e a pele, o branco do osso brilhando sob o sol por causa do sangue pingando neles. Lit ficou cego pela dor, seus olhos lacrimejando como cachoeiras, mas conseguiu permanecer consciente, mais uma vez sendo salvo por sua inquieta paranoia. Ele sabia que ser um verdadeiro mago não era suficiente, que estar preparado não era suficiente. O novo mundo era um grande lugar, ele encontraria mais cedo ou mais tarde alguém mais forte que ele, alguém capaz de machucá-lo de verdade. Entre seus experimentos de tentativa e erro, ele aprendeu a usar a magia das trevas para cortar seus receptores de dor, e foi o que fez no momento em que percebeu que tudo o que tinha não era suficiente para impedir um único soco do monstro criado. Lit também pulou de lado no último segundo, emprestando a força do golpe para colocar alguma distância entre eles. Enquanto voava pelo ar, ele continuou lançando o mais rápido que pôde, fazendo todos os tipos de feitiços caírem sobre seu perseguidor. Mesmo com apenas o braço esquerdo restante, ele conseguiu aterrar outras 4 explosões antes que a criatura o alcançasse, atacando novamente, desta vez em seu peito. Lit sentiu sua caixa torácica colapsar, cuspindo sangue, percebendo que mesmo respirar se tornara uma tortura torturante. A coisa de Ragu o levantou pelo pescoço, lambendo cada gota do precioso líquido, sentindo sua força retornar. Os dois estavam ofegando, com a expressão distorcida, mas enquanto Lita estava desesperado, o monstro de Lita estava triunfante, usando sua língua estranhamente longa para lamber todo o sangue pingando de seu rosto. Lita usou aquele momento precioso para lançar um feitiço final, e quando o monstro abriu a boca para rasgar seu pescoço, ele conseguiu conjurar um pingente de gelo dentro dele, de modo que, quando a mandíbula tentou se fechar, ele perfurou sua língua, palato e cérebro. A criatura não se importou com isso, até perceber que não podia morder. Então o monstro simplesmente pegou e puxou o gelo, sem se importar com suas próprias feridas, acelerando o processo de decomposição. Seus olhos murcharam e rolaram para dentro do crânio, deixando apenas a luz vermelha dos mortos-vivos para trás. As presas finalmente morderam o pescoço de Lit, o sangue espirrou em sua jugular. Mas então a mandíbula caiu, logo seguida pelo braço direito da criatura, segurando a presa não mais. O monstro de Lit emitiu um gorgolejo furioso, a baba inundando sua boca, logo antes de todo o cadáver secar e cair no chão, transformando-se em cinzas. Na sua cara, Mary Shelley, pensou Lit, lançando todos os feitiços de cura que ele conseguia administrar antes de cair no chão, esparramado como uma boneca de pano. Depois de tanta dor e esforço, Lit finalmente se sentiu em paz. Sua visão ficou turva até que tudo ficou preto. Ele podia sentir todas as suas ansiedades, todos os seus medos e traumas desaparecendo. A dor latejante das feridas foi reduzida a uma sensação de tédio, não mais importante. Ele só queria dormir e esquecer tudo, mas de um canto de sua mente, algo continuava puxando a consciência de Lit, recusando-se a desistir. Uma parte dele estava lutando contra o estupor, sabendo que nunca iria acordar daquele sono. Solos tentou sem parar alcançar sua mente através da dor entorpecente e exaustão, mas sem sucesso. Ele foi longe demais, as feridas eram profundas demais.
A única coisa que ela podia fazer era usar sua própria mana para manter suas condições estáveis. No entanto, com apenas um núcleo de mana amarelo para apoiar seu esforço, ela estava apenas adiando o inevitável. Finalmente, a fusão da luz foi capaz de purificar as feridas da energia escura que as apodrecia, permitindo que todos os feitiços de cura que Lita havia lançado anteriormente fossem lançados. O sangramento parou, os ferimentos ainda eram graves, mas não mais fatais, pelo menos por enquanto. Lita agora podia ouvir a voz de Solus, captar a luz da vontade dela e usá-la com a dele para finalmente abrir os olhos. Ondas de dor lancinante ainda estavam devastando seu corpo agredido, mas ele não podia se dar ao luxo de se curar. Não apenas ele tinha pouca mana, mas em suas condições atuais até feitiços de luz adicionariam tensão ao seu corpo, potencialmente o matando. Cerrando os dentes para suportar a agonia de cada respiração, ele usou o revigoramento para avaliar suas condições e ganhar a energia necessária para sobreviver. Fraturas minuciosas em toda a caixa torácica, fraturas minuciosas e abertas do braço direito, sangramento interno menor, vários ossos quebrados e feridas abertas. Duvido que ainda estaria vivo sem o fator regenerador da fusão da luz e sua ajuda. Solus agradeça depois, primeiro conserte seu peito. Se algum fragmento de osso perfurar seus pulmões, acabou. O revigoramento era uma ferramenta incrível, mas não era perfeita. Para usá-lo, Lid precisava permanecer imóvel, concentrando sua mente e espírito para alinhar o núcleo de mana com a energia mundial que o cercava. A menor distração seria severa na conexão. Essa foi a razão pela qual ele não poderia usá-lo durante as batalhas, caso contrário, ele teria acesso a um suprimento infinito de mana. Seguindo o conselho de Solus, ele usou a magia da luz e do espírito para coletar todos os fragmentos de ossos espalhados que reconstruíram sua caixa torácica. O processo foi lento e doloroso, mas ele não podia se apressar, sua própria vida estava em risco. Depois disso, ele teve que cuidar da fome. O revigoramento poderia compensar a resistência e a mana perdidas, mas a recuperação de tantas feridas requeria nutrientes. O braço direito ainda estava uma bagunça, mas com os receptores de dor desconectados, era suportável. Lid sentiu como se estivesse jejuando por uma semana, com a cabeça leve e tonta. Ele tirou a comida da sua dimensão do bolso, devorando-a tão rápido quanto seu braço esquerdo permitiu. A magia da luz estava acelerando seu metabolismo ao extremo, a comida digerida assim que entrou em seu estômago. O tempo era essencial, ele caminhou até Rodimas, removendo a mordaça dela para obter suas respostas. Quem te enviou aqui? E por quê? Capítulo 114, Lição de Necromância. Respiração após respiração, o úmero exposto deslizou de volta sob a pele em seu lugar, logo o corpo de Lid voltou ao normal. Rodimas mal reagiu à sua voz. Vendo seus companheiros morrerem, sendo impotentes enquanto Melia era torturada, tudo tinha sido uma experiência terrível. Mas ver a metamorfose de Ragu, cheirar seu cheiro de morte e decadência tinha sido demais. Ela não mordeu a língua apenas por causa da mordaça, mas gritou o tempo todo. No entanto, ela sabia que após a morte de Lid, seria a sua vez de ser comida viva. Seus olhos apenas mostravam o branco, a pupila girava quase para trás. Ela deslocou os dois ombros, tentando se libertar das restrições. Suor, lágrimas e muco sujavam seu rosto, fazendo seu cabelo grudá-lo como uma máscara imunda. O terror a havia quebrado completamente. Lid teve que espirrar Rodimas com água fria para forçá-la a recuperar o foco. Sua voz estava rouca pela tensão, mas ainda clara. Ela explicou como o pedido não havia chegado aos canais oficiais da Guilda de Mercenários, mas através de um de seus contatos no mercado negro da cidade de Cambria. Segundo os livros da Soluspedia, era simplesmente uma cidade comercial, o centro comercial mais próximo da academia. O empreiteiro era um comerciante, mas o pedido estranho, juntamente com a alta recompensa, havia deixado os mercenários suspeitos. Depois de receber um adiantamento considerável, eles investigaram o assunto, descobrindo que o comerciante era apenas um intermediário.
Segundo suas fontes, ele serviu a poderosa e nobre família Androse, famosa por seu legado mágico centenário. Nesse ponto, eles tinham apenas duas opções: devolver o dinheiro e desistir do trabalho, ou se envolver na luta política. Soluçando, Rodimas contou como havia votado na opção anterior, mas havia sido em menor número, porque o salário era bom demais e os riscos pareciam mínimos na época. Lit não sabia o que fazer. A história dela teria sido muito mais significativa, se ele pudesse fazer algo a respeito. O estranho é que, desde que ele criara sua própria versão do monstro de Frankenstein, a sensação de fracasso iminente desapareceu. Isso não é tudo, Rodimas conseguiu dizer depois de alguma gagueira. Desde que conseguimos entrar e sair da floresta muitas vezes, depois de nos elogiar, nosso contratado nos deu outra tarefa. Deveríamos entregar um pacote amanhã. O prazo está muito distante. Eu tinha mais de um dia para alcançá-los, então por que a necessidade de se apressar? Ainda assim, a visão me mostrou que a academia está de alguma forma relacionada a isso. Seja o que for, isso poderia ser útil para mudar o curso dos eventos. Está no meu amuleto dimensional. Lit pegou todos os amuletos saqueados, permitindo que Rodimas reconhecesse o seu e retirasse o pacote. Como itens mágicos precisavam apenas de um pensamento para funcionar, ele não libertou as mãos dela, apenas a colocou na testa enquanto preparava várias proteções com a magia espiritual, apenas para estar do lado seguro. Rodimas manteve sua palavra, materializando uma caixa de madeira do tamanho de uma pasta. Não tinha marcas ou insígnias particulares, a única coisa notável era a fechadura. Ele foi colocado ao longo do lado estreito e longo da caixa e consistia em uma pedra em forma de octaedro, com várias runas gravadas ao seu redor, formando uma espiral. Usando o revigoramento, Lit foi capaz de examinar seu pseudonúcleo. Não é nada que eu já tenha visto antes. Aposto que tudo que não tenho é que, sem o código adequado, ele se autodestruirá, explodirá ou algo assim. E se eu realmente quero descobrir o que há dentro, tenho apenas uma chance. Suponho que você não saiba como abri-lo. Não, eu não. Por favor, não me machuque percebendo ter sobrevivido à sua utilidade. Rodimas chorou em desespero, sabendo que era inútil implorar por misericórdia. Um acordo é um acordo. Lit bateu 2 vezes na cabeça e no coração com pingentes do tamanho de balas, certificando-se de que ela não sofreria. Ele estava prestes a sair, quando um som estrondoso o fez se virar, pronto para o combate, apesar de sua exaustão mental. Para sua surpresa, era apenas o jovem Big, novamente. Você realmente tem talento para escapar. Como esses caçadores conseguiram encurralar você é um mistério para mim, Lit disse com um tom de raiva. Nas 2 vezes em que ele precisou de ajuda, o Big desapareceu deixando-o em águas quentes. Aos olhos de Lit, isso a tornou persona non grata. Cara, isso é cruel. Depois que você me resgatou, eu fiquei com muito medo. Além do mais, você não parecia precisar de ajuda. Desta vez eu não fugi, procurei ajuda. Você não tem ideia de quanto tempo demorou para chegar à minha mãe. Sua mãe. Sim, de acordo com sua definição, ela é minha melhor amiga, e eu não teria atrasado minha partida por um mero humano, senão pelo fato de que você salvou o meu filhote e foi tão estúpido em perder o controle de seu próprio feitiço de necromância. Portanto, como parte de sua recompensa, vou ensiná-lo como não colocar em perigo a si mesmo e aos outros com a magia das trevas. A mãe de Bic era uma fera enorme, com pelo menos 1,8 metros de altura no ombro, com um peso próximo a 1 tonelada. Seu pelo era castanho profundo com tons de preto por toda parte. Lita estava prestes a se defender, explicando que não era um feitiço, nem um experimento, quando ele percebeu o que havia acontecido. Atraso na partida? Então é por isso que eu precisava me apressar. Tudo o que aconteceu foi apenas um passo para falar com esse Big? A mãe Big se aproximou, cheirando-o com curiosidade. Você parece um humano, mas há algo diferente dos outros que eu conheci até agora. Qual é o seu nome, filhote? Filhote lhe considerou mais sábio usar o nome dado a ele pelos reis dos bosques de Traven.
Se a mãe Big conhecia os humanos, ele tinha que proteger sua identidade. Nome forte para alguém tão jovem, ele bufou. Um nome Big, até. Esse é um bom presságio. Eu sou o Kala, e esse é o mais novo. Nuclear fez um aceno educado com a cabeça. Escute bem, filhote. Existe uma razão para a luz e a escuridão serem tão escassas na natureza, e isso é porque são os elementos mais fortes. A luz nutre a vida, segundo as lendas, pode até ressuscitar os mortos ou criar novos seres. A escuridão é o elemento da morte. Não é mal por si só, é apenas que todos os seres vivos têm medo da morte, então eles temem. E o medo pode facilmente se transformar em despeito e preconceito. Lit zombou interiormente dessas palavras. Ainda tenho que encontrar alguém, humano ou não, que não considere o elemento em que é um melhor como um mais forte. Quanto à magia da luz, é uma ótima ferramenta, mas poderosa não é a palavra que eu usaria para descrever conveniente, na melhor das hipóteses. Tanto faz, a mente de Solos revirou os olhos. Por que você não fica quieto e escuta? Quando vamos encontrar novamente alguém nos ensinando mágica real? Kala olhou para ele por um segundo, sentindo sua descrença. Diga-me, filhote, quantas bestas mágicas você conheceu que usam magia de luz? Nenhum, ele foi forçado a admitir. E quantos são capazes de magia das trevas? Apenas um. Era um Big, há alguns anos atrás 0 e 1, enquanto existem inúmeras bestas que usam os outros elementos. Você já se perguntou o porquê? Deixe-me mostrar um velho truque de Big. Kala bateu no chão 2 vezes com suas garras do peão esquerdo, energia escura girando em torno de seu corpo maciço. Surgir continua no próximo vídeo.